Boa noite. Eu gostaria de dar início a essa mesa redonda que vai encerrar os trabalhos do primeiro dia e convidar... Não vou convidar. Vou convidar os membros, os nossos convidados vão ficar sentados na primeira fila aqui. Depois de terminada a apresentação, eles vão, quando tiver que fazer suas observações, eles vêm para a mesa. Mas eu queria começar dizendo que nós estamos aqui para lançar o site do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do CEDEPLAR, e nós vamos fazê-lo colocando online um conjunto de dados históricos que o CEDEPLAR tem e que seria assim como que o carro-chefe do nosso banco de dados, que é muito maior do que isso. Mas nós escolhemos esse porque ele foi o primeiro banco que nós montamos e é o que nós decidimos colocar online e, dessa forma, disponibilizar os dados para todos os pesquisadores que sempre tiveram o dado disponível quando solicitado. Agora eles vão ter esse acesso sem precisar de ter um contato pessoal, conhecer alguém, etc. E eu queria também dizer o seguinte, que fazer esse lançamento aqui no Seminário de Diamantina me pareceu uma coisa muito oportuna, porque se tem um banco de dados que esteve presente em todos os seminários de Diamantina, desde da primeira versão, sempre, em todos os seminários de Diamantina, havia pelo menos um trabalho usando esse banco de dados, às vezes até mais de um, com professores do CEDEPLAR e do nosso grupo, e também com alunos de fora, professores de outros departamentos, que solicitavam os dados e para elaborar os seus trabalhos. Então, eu acho que é um dos... provavelmente nenhum banco de dados que já foi usado várias vezes foi tão intensamente usado. Então, ele tem uma identificação muito grande com esse seminário. Agora, eu queria, da minha parte, nós vamos organizar essa mesa da seguinte forma. Eu vou falar um pouco a história do projeto, porque é uma vida, são 28 anos, 30 anos, que essa equipe está trabalhando, não só nisso, naturalmente, mas com esse material e aperfeiçoando cada vez mais. E depois eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai falar um pouco da documentação. De como a gente tratou essa documentação. E nós dois bem mais rápidos, e quem vai apresentar mesmo o banco de dados, o site, né, digamos assim, é o Mário, que vai usar, então, os recursos de projeção e etc., para ver se fica claro como é que a pessoa pode usar esse banco e fazer suas pesquisas, etc. Bom, mas a montagem desse banco de dados, a trajetória dele começou em 1983, quando ainda era professor do CEDEPLAR, o professor Roberto Martins, e que, junto comigo, nós dois, resolvemos participar de um grande projeto FINEP que existia no CEDEPLAR. Era um projeto que tinha pesquisas de todas as áreas, e nós apresentamos 2 projetos na área de História Econômica e Demográfica, que tinham como banco de dados a mesma fonte. Então, já era o projeto do Roberto, se chamava Novos Estudos sobre a Escravidão, e o meu era População de Minas Gerais no século XIX. A FINEP financiou esse estudo por 2 anos, e nós tínhamos como assistente de pesquisa, tanto do Roberto como do minha, a Maria do Carmo Martins, que nos acompanhou em muitos desses projetos que vieram depois. Então, de certa forma, esse é o grupo que deu origem à construção desse banco de dados. Seria praticamente impossível mencionar todas as pessoas que, ao longo de 2 décadas, contribuíram para a cópia, correção, digitação, porque é um número enorme de pessoas e isso nós ainda nem levantamos, porque temos que recorrer a todos os relatórios anteriores para ver todos os estagiários, etc. E a gente pretende fazer isso e colocar também, informar as pessoas que estão usando o banco.
Mas, então, com esse, é claro que esse financiamento da FINEP de 83 não foi suficiente para levantar o banco de dados. Então, a partir daí, nós fizemos vários outros projetos, cada um deles com o objetivo de estudar um aspecto, ou da demografia ou da economia, mais da demografia, e fomos, a cada entrada de recursos, a gente aumentava, expandia, completava o banco de dados. Então, várias instituições participaram desse processo, e nos ajudaram, né, financiaram esse processo. A FINEP, que eu já disse, a FAPEMIG, o CNPq, que em épocas antigas me deu 4 bolsistas de iniciação científica e 4 de aperfeiçoamento para tratar, para cuidar de um projeto, que é hoje é praticamente impossível pensar numa equipe desse tamanho, né, e dada pelo CNPq, e o IPEA e a Fundação João Pinheiro, quando da passagem do Roberto Martins pela presidência e direção dessas duas casas, ele também ajudou novamente a completar esse banco de dados. Enfim, chegamos ao ano 2000 com o banco quase pronto, digamos assim, para nosso uso. Mas transformar isso, colocar isso online e disponibilizar isso para o grande público, era uma tarefa que não basta você colocar, não era a nossa intenção, apenas colocar o dado como se a gente fosse apenas um fornecedor de dados brutos, ou fosse um IBGE da história, digamos assim. A intenção era fornecer mais informação do que isso, mesmo porque nossos dados são de natureza muito diferente, como o Marcelo vai falar depois. Mas, então, eu tive um pouco fora do CDPLAR durante algum tempo, e quando eu voltei, eu entrei com um novo pedido de projeto, dessa vez para fazer esse trabalho, que está quase até o fim do ano ele fica terminado, que é colocar online a informação sobre 536 mil habitantes de Minas Gerais na década de 1830 a 1840, mais no princípio da década. E informações, não só essas que estão no documento original, mas todas aquelas que nós geramos e que a gente considera que são importantes e serão muito úteis para os pesquisadores que vão continuar. E eu não quero me alongar muito, porque os meninos têm coisas muito importantes para falar, mas eu gostaria de convidar as pessoas que estão aqui, que tem uma sala muito simpática aqui, logo aqui do lado, com um computador, poltrona e etc. E lá tem um computador que está disponível com todo o tutorial que precisa para usar esse banco de dados. Então, as pessoas, no momento, quando puderem, né, um intervalo dos seus trabalhos, dê uma passada lá para conhecer, e vai ter sempre uma pessoa lá para ajudar a esclarecer as dúvidas que, porventura, surjam. Mas tem um tutorial que também orienta o pesquisador, e eu acho que é importante terminar a minha parte dizendo o seguinte, que esse é um site que está em construção, e eu acredito que ele vai ser sempre um site que vai receber modificações, novos dados que forem encontrados, e corrigir coisas que não ficaram bem feitas, e ainda falta, das coisas que nós temos para apresentar, ainda tem muita coisa faltando. Mas eu estou muito feliz que esse negócio finalmente está online. Tem ainda coisas para acertar, mas a gente já pode, em qualquer parte do mundo, acessar esse banco de dados e utilizá-lo e ter acesso a essa. E a gente... Esse é apenas o primeiro passo, porque nós temos muitas outras fontes já em estado já coletadas e que precisam só ser preparadas para esse tipo de apresentação, que demanda um trabalho incrível, né? Mas eu vou passar a palavra para o Marcelo, que ele vai falar um pouco do documento mesmo. Acho que era isso que eu queria fazer. Você quer pegar aqui?
nos coube falar um pouco sobre a documentação, como um preâmbulo à apresentação do próprio programa, da base de dados na sua versão atual. Então, nós vamos priorizar aqui alguns aspectos que certamente não esgotam tudo aquilo que seria não só necessário, mas seria imprescindível mesmo para compreender não só essa trajetória que nos traz aqui hoje, mas também para instrumentalizar a própria utilização da documentação. Em primeiro lugar, ressaltar que nós entendemos que o Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do CEDEPLAR, ele está intimamente associado a essa experiência que encontra no dia de hoje a sua consolidação, não significa o seu encerramento ou esgotamento das suas possibilidades, e de certa forma significa, com a criação do sítio e com a disponibilização dos dados da década de 1830, significa ultrapassar necessariamente esse tempo da informalidade do núcleo e dar a ele não só uma maior visibilidade no âmbito da própria instituição, mas, claro, ultrapassando as suas fronteiras imediatas. E lembrar que o Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica, como a sua própria denominação quer salientar, significa a ênfase na pesquisa histórica, pesquisa no campo da demografia histórica, sobretudo o que nós poderíamos nomear como a estrutura e dinâmica da população de Minas Gerais, especialmente no século XIX. E aí, quando nós falamos em estrutura e dinâmica, nós estamos nos reportando a uma série de campos de estudo que as pesquisas realizadas no âmbito desse núcleo resultaram num sem número de trabalhos nas formas as mais diversas, seja como resultado de pesquisa em pós-graduação, seja como resultado de pesquisa como consequência, como resultado de pesquisas demandadas a agências de fomento, trabalhos de graduação, etc. Então, quando falamos em demografia histórica, nós falamos em estudos em torno de padrões domiciliares, de estrutura etária e crescimento, família e parentesco, estudos de gênero, posse de escravos, estrutura ocupacional, ciclo de vida, migração, etc. E quando falamos em história econômica, apenas também para exemplificar, nós estamos falando de um universo relativamente amplo de estudos realizados também no âmbito do núcleo e em boa medida, tendo como base principal ou acessória os dados da década de 1830, estudos que poderiam ter como eixos fundamentais pensar o sistema escravista mineiro no século XIX, pensar o seu mercado interno, a modernização da província, depois Estado, o desenvolvimento regional já no século, as políticas de desenvolvimento regional já no século XX. E isso inclui também uma série de campos temáticos, como espaço e região, desenvolvimento urbano e rede de cidades, escravidão e tráfico, transporte, estrutura fundiária, atividades agroaçucareiras, planejamento e desenvolvimento, enfim. É dizer que o núcleo e o sítio que está sendo criado este ano, ele ultrapassa muito as fronteiras propriamente da demografia histórica, e o nosso desejo, a nossa expectativa é que com o tempo nós vamos poder então dar visibilidade não só a uma série de outros bancos como a Clotilde salientou, mas sobretudo também dar visibilidade a uma série de estudos, em boa parte ainda inéditos, produzidos no âmbito do núcleo de pesquisa história econômica e demográfica do CEDEPLAR. Mas falemos um pouco agora então da documentação da década de 1830. E inicialmente nós entendemos que é indispensável falar aos demógrafos sobretudo como uma advertência que entendemos inescapável. Lembrar aos demógrafos que há uma série de tarefas imprescindíveis à construção do documento histórico, que não lhes são habituais, posto que os demógrafos, em geral, encontram seus dados prontos para utilização, mas no caso dos historiadores e no caso da construção dos seus documentos, há uma série de etapas indispensáveis, sem as quais não se pode chegar a resultados como o que nós apresentamos hoje.
Poderíamos resumir essas etapas numa exaustiva crítica interna e externa do documento, compreender a natureza, a abrangência e os limites da documentação, determinar as suas desigualdades, as suas irregularidades, as suas lacunas, as suas inconsistências, as suas contradições. O demógrafo habitualmente não enfrenta esses desafios, ou se o faz numa dimensão completamente distinta. E nós estamos falando, como a Clotilde sublinhou, do maior recenseamento nominal do período pré-estatístico brasileiro. Nós estamos falando de mais de 500 mil de indivíduos, nós estamos falando de mais de 85 mil domicílios, nós estamos falando de mais de 300 localidades que são contempladas pelo censo. E, muito provavelmente, essas informações elas foram recolhidas na década de 1830, sem nenhuma das condições ou das pré-condições fundamentais aos trabalhos associados ao recolhimento de dados, à produção de dados seriados associados aos censos modernos. Ou seja, nós não podemos falar em planejamento prévio, em desenho conceitual, em concepção da logística da operação de recolhimento dos dados, em mobilização da sociedade para prestar ou declarar as informações, na realização das provas piloto e do censo experimental, na definição da base operacional e geográfica a ser contemplada, no treinamento dos recenseadores, no controle da coleta das informações, sobretudo o requisito da simultaneidade da coleta dos dados, na avaliação da cobertura e da representatividade dos dados, na sistemática da apuração dos dados, da tabulação dos dados, na avaliação da consistência desses dados e na constituição de bancos de dados e a sua socialização. Significa dizer que esses dados foram produzidos muito provavelmente sem nenhuma dessas condições atendidas. Significa que o historiador, ao se debruçar sobre essa documentação, ele tem que, de certa forma, suprir todas essas deficiências. De alguma forma, ele tem que enfrentar os desafios de lidar com uma documentação que, ainda que ela tenha certamente uma filiação com dados produzidos já no período estatístico, ela guarda uma imensa distância. E no nosso caso, na construção desse documento específico, desses censos da década de 1830, nós poderíamos destacar alguns pontos importantes, não são todos, não esgota o que se realizou ao longo desses quase 30 anos, mas certamente contemplaríamos aqui o que deve ser o principal. Primeiro, determinar a origem e a destinação institucional dessa documentação, que tem exatamente numa origem, numa destinação comum, o seu primeiro elemento de identidade. Sabemos que é o ofício de 25 de agosto de 1831, que deu a partida ao levantamento dos dados. Tem uma projeção aqui de uma parte do texto, nós não vamos ler o texto do ofício, em função da escassez de tempo, mas há também uma legislação que progressivamente ela será elaborada no período provincial e que consolida pelo menos uma intenção de produzir regularmente informações dessa natureza, como, por exemplo, uma lei provincial da década de 30 que determina a realização de censos decenais. Nesse sentido, com um intervalo semelhante àquele que hoje vigora. O ofício também discriminou, ainda que com uma série de imprecisões e indeterminações, quais seriam as variáveis que deveriam ser contempladas quando do recolhimento dos dados. O arrolamento é nominal, são listas nominativas que compõem esses censos, e certamente a circulação, a dinâmica da circulação de informação administrativa no século XIX foi fundamental para viabilizar não só a distribuição dessa determinação da presidência da província, mas depois para permitir que os resultados do recolhimento dos dados pudessem chegar às mãos das autoridades provinciais e depois, então, serem processados e utilizados segundo as suas diversas destinações. Lembrar, então, que a produção desses dados se realizou nos limites da administração pública provincial e segundo um sem número de aspectos que
definiriam aquilo que chamaríamos de as idiosincrasias dos recenseadores. O zelo, a dedicação e o resultado de cada um desses levantamentos locais de informação mostra o quão diferenciado foi a forma como recebeu, portanto, a recepção local dessa determinação, a forma como ela foi entendida, e depois como ela se traduziu no recolhimento das informações que eram solicitadas pela presidência da província. Ainda cabe dizer que esses dois censos, que compõem a base de dados que está sendo disponibilizada a partir de hoje, foram produzidos numa década específica do século XIX, uma década chave no processo de formação do Estado Nacional, e um período marcado, do ponto de vista político-administrativo, por uma descentralização que certamente significou a ampliação não só das prerrogativas das províncias, mas também significou um estímulo à produção de certas informações úteis à administração pública. Mas isso se faz num quadro em que inexistem funcionários especificamente treinados, capacitados e destinados a produzir esse tipo de informação, muito menos uma cultura administrativa que fizesse desse tipo de recolhimento de informação algo habitual. Certamente esses censos eles estão inscritos numa necessidade cada vez maior por parte da administração pública de conhecer a realidade provincial e de dar operacionalidade à administração pública em diversos âmbitos ou níveis. O tamanho, a distribuição geográfica da população certamente é informação chave para a formulação de um sem número de campos de atuação das políticas públicas. Significa que não se pode pensar políticas públicas voltadas para a educação, saúde, transporte, segurança, sem se conhecer minimamente o tamanho e a distribuição geográfica da população. Da mesma forma, o conhecimento da estrutura ocupacional e o conhecimento mínimo por meio dessa estrutura e de outros elementos associados a ela são também indispensáveis ao conhecimento da dinâmica econômica e, portanto, qualquer política que tenha o caráter de promover o desenvolvimento regional não pode prescindir desse tipo de informação. A dimensão tributária fica também evidente na medida que o lançamento de contribuintes, o imperativo da exação fiscal também não pode prescindir de um conhecimento mínimo da população e das suas características básicas. O processo eleitoral não pode dispensar também o conhecimento da população para se dimensionar o número de eleitores, de votantes, enfim, aqueles que estariam credenciados a participar do processo. E a formação das forças públicas, o inventário de recursos humanos para o Exército também contaria, no caso dessa documentação, como uma informação preciosa para se aquilatar o tamanho ou o contingente de indivíduos aptos a prestar esse tipo de serviço. Para além de todas essas funções, vale destacar aqui também que, que de certa forma condicionaram o caráter mesmo dessa documentação, o processo de recolhimento desses dados que se realizou ao longo de um longo período, nesses quase 30 anos em que essa documentação foi compulsada, se realizou também segundo uma série de cuidados e de específicas necessidades que eram postas progressivamente quando se iniciou esse trabalho. Ou seja, a primeira etapa, certamente, é a localização das listas no Arquivo Público Mineiro, que tem a guarda dessa documentação. Há uma certa concentração relativa, mas uma boa parte da documentação estava dispersa por um sem número de fundos arquivísticos, e isso certamente significou um esforço de localização que não foi pequeno. Segundo, transcrever e codificar os dados. Um trabalho certamente longo, um trabalho acerbo, e que jamais poderia ser realizado a partir de uma padronização prévia, ou seja, a padronização do recolhimento dos dados, ela se definiu no curso da própria coleta. Era impossível enquadrar de forma linear e, portanto, antecipada informações que sequer eram conhecidas na sua abrangência, que sequer eram conhecidas na sua riqueza. É por isso que se optou sempre
por se buscar o equilíbrio entre uma organização das informações da forma mais padronizada possível, a permitir posteriormente um tratamento estatístico, e o máximo de escrúpulo no registro fidedigno dos registros históricos. Ou seja, isso certamente pode parecer um paradoxo, mas o tempo todo nós nos defrontamos com esse desafio. Para além disso, era preciso determinar as categorias de cada variável. Elas não estavam postas, elas eram desconhecidas no início do processo de coleta. E, portanto, era imperativo interpretar uma nomenclatura extremamente diversa e complexa associada às diversas categorias que compõem cada uma dessas variáveis. Nós estamos falando de documentos manuscritos, em que o recurso à paleografia é persistente, é permanente, em que o estado de conservação do suporte material também é muito variável. Nós não exageramos aqui em dizer que alguns documentos se desfizeram quando da nossa consulta, significa dizer que aqueles que nos seguiram provavelmente já não conseguiam mais recuperar as informações, tendo em vista o seu estado já avançado e irreversível de decomposição. Contudo, isso significa que nos defrontamos com o português arcaico, significa que nos defrontamos com um elevado incidência de abreviaturas dúbias, com caligrafias as mais diversas, algumas de fácil, leitura e outras verdadeiramente um desafio, e o estado variável de conservação de boa parte da documentação. Estou terminando. Vou apenas mencionar, para ganhar tempo, mais alguns outros desafios que significaram não só uma mobilização de tempo e de recursos que não é desprezível. Algumas variáveis, elas se apresentaram com uma diversidade que nos assustaram inicialmente e que, ao mesmo tempo, impunham o desafio de uma padronização, como é a variável da informação de ocupação. Nós estamos falando de 800 categorias, nós estamos falando de milhares de designações e nós estamos falando, portanto, da necessidade de padronizar esse universo a princípio desconhecido. É preciso dizer também que toda a documentação foi permanentemente submetida a uma conferência em todas as suas etapas, significa transcreve, confere, digita, confere, encontra inconsistências e em várias vezes se procedeu a uma análise de consistência, volta-se ao original, e essa sistemática sequer está ainda inteiramente concluída, porque é um universo que ao tempo todo nos coloca novos problemas. Dizer também que cada unidade desse censo, cada lista nominativa traz uma identidade particular. E por isso mesmo nós elaboramos um verdadeiro dossiê de cada documento, em que as suas particularidades, as suas especificidades foram registradas, e qualquer estudo, digamos, mais incisivo ou que dê preferência a uma lista em particular, a um número pequeno de lista, não pode prescindir dos elementos que foram anotados nesses dossiês, que trazem não só aquilo que é particular, aquilo que ultrapassa o convencional esperado no arrolamento dos dados, mas traz algumas informações que não estão no banco de dados e que são relevantes, como, sobretudo, por exemplo, as relações de fábricas, as unidades de transformação ou boa parte da indústria mineira do período. Vou terminar dizendo o seguinte: essa longa trajetória entre a primeira versão do banco de dados e a base atual é uma trajetória, então, marcada por uma série de aperfeiçoamentos, ampliação da qualidade dos dados, incorporação de novas variáveis e aperfeiçoamentos técnicos. A primeira versão desse banco de dados, que, portanto, com a cobertura provincial, cobrindo toda a província de Minas Gerais, foi utilizada na tese de doutoramento da Clotilde, de 1996, e a última versão, muito próxima, se não quase que idêntica, que vai ser inicialmente disponibilizada, foi utilizada recentemente na tese de doutorado do Mário, defendida em 2008. Significa que só no aperfeiçoamento do banco de dados, para chegar à versão atual, transcorreram-se 12 anos, o que não é certamente pouco tempo.
Bom, boa noite a todos. É com grande satisfação, né, que eu venho aqui apresentar essa, de certa forma, uma conclusão de um trabalho que vai continuar, mas de um trabalho que eu me formei pesquisador, me formaram pesquisador através dessa base de dados, né? A primeira atividade que eu tive quanto bolsa de iniciação foi compilando lista nominativa dessas que estavam acabando. Pois bem, passando para a apresentação do programa, quais os objetivos que nos pautaram, né, para se fazer esse programa? Primeiro, é universalizar o acesso ao censo, né? Essa disponibilização ela já estava se dando há um bom tempo, né? Desde que as primeiras listas começaram a ser digitalizadas, esses dados já estavam sendo passados para outros pesquisadores, mas é sempre pessoa a pessoa, né? Nós queríamos ter condições de que um brasilianista lá nos Estados Unidos pudesse acessar e processar as bases de dados, assim como uma pessoa que estaria fazendo o segundo grau aqui também conseguiria compulsar os dados, né? Então tínhamos um desafio, fazer um programa muito amigável, né, que dialogasse com diversos públicos, né, e nos seus diversos interesses. O segundo interesse, fomentar o debate sobre a história econômica e demográfica de Minas Gerais, né, e também brasileira, porque ela é uma em grande parte, né, é uma amostra da população brasileira e num período muito particular, né, um período, para os demógrafos que sabem bem isso, é um período pré-transicional, né, e é a maior base de peso que se tem conhecimento desse período, né. E também divulgar o conhecimento acumulado em 25 anos no CDPLAR como, né, incorporando variáveis na base de dados, né, que são, de certa forma, esse conhecimento acumulado. Então, teremos diversas variáveis que não são de natureza da própria, não são originárias da própria base de dados, mas é uma decorrência dos estudos e das pesquisas realizadas na casa, né. E disponibilizar, né, de uma base de dados mais completa, muito mais além dos que os manuscritos permitiam, né. Ao você fazer a agregação desse conhecimento, né, trazido da casa, né, para os dados originais, isso te potencializa a ter uma base muito maior, que te permita fazer novas análises e ter um estudo mais aprofundado, né. A base já está operando, ela tem esse site, né, esse endereço, www.poplin.cdplar.ufmg.br. As pessoas interessadas, elas podem fazer um cadastro, né? Lá tem um link para se fazer o cadastro e ganhar uma senha para o acesso. Mas já tem esse endereço genérico, né? Esse usuário genérico que, se vocês tiverem curiosidade de já fazer uma incursão. Né? A inspiração para se fazer esse software, né? Mas não é senha de banco. O nosso interesse, nossa inspiração para se fazer esse programa o fato é que a gente tinha experiências passadas que nos municiassem para se fazer essa base de dados, esse programa, né? Então, assim, ela foi grande parte baseada, né, nos programas oficiais de disponibilização de bases de dados mais recentes, né? Sobretudo, vale a pena nomear o site do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem a sua relação anual de informações sociais, né, e o Cadastro Geral de Admitidos e Desligados, que tem uma base dinâmica, sim, e ela, eu acho que é um dos exemplos mais exitosos, né, na questão de disponibilização, né, de informações. Okay. Bom, então, aqui é a frente, a pessoa, ao acessar essa base de dados, ela tem acesso a essa frente, né, esse site, né, onde se coloca o e-mail, a senha e também tem um link lá para o cadastro. Tá? A pessoa, ao acessar, ela vai ter acesso, né, a um breve
texto introdutório sobre o que é essa base de dados, né? Ela conta também com essa tabelinha que dá a ideia disso que o Marcelo já falou, né? Do tamanho dessa base, que é uma união de 3 acervos, né? Eu vou colocando a lupa nessa tabela, né? Então são 500 mil de pessoas. Vale dizer que é uma base, eu acho que um pouco maior do que as PNADs mesmo, atuais, né? E ela representa, nas nossas estimativas, cerca de 10% da população brasileira, algo em torno disso, né? E, deixa eu ver... seria isso. E vale dizer que nessa parte de apresentação também tem um link para um tutorial, onde vai permitir dar as instruções para as primeiras incursões, e esse tutorial já está disponível também. Okay. Bom, então assim, a estrutura da base de dados, ela tem 114 variáveis, 114 variáveis, né? E pode se perguntar, né, de onde vem tanta variável, sendo que as variáveis originais são só 5? Algumas são decorrentes de categorização de umas variáveis contínuas, do tipo faixas de idade, né? Mas as outras, elas são realmente aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Variáveis decorrentes do processo de pesquisa, né? Então, assim, criamos variáveis que diz respeito à regionalização, criamos variáveis que diz respeito à urbanização e também à estrutura domiciliar. Essas variáveis não estavam contidas no levantamento censitário, foram criadas a partir de métodos, etc., que estão referenciados no site, ou estarão referenciados no site. Estarão. Regionalização, só para dar uma breve, comunicado, né? Essas são as regiões que estão lá na base de dados, então você pode fazer o estudo categorizado por regiões, né? Essas foram as desenvolvidas pelo Marcelo Godoy. E também tem os níveis de desenvolvimento social, né, e econômico, que foi uma pesquisa que está contida no trabalho de tese da Clotilde Paiva, né? Também tem variáveis sobre centralidade urbana, né, que foi um estudo que eu fiz na sequência. Tem também variáveis que diz respeito à dinâmica demográfica, então, assim, quando se quer saber, alguns estudos devem ter interesse por saber, assim, características de uma população estacionária, né, ou estagnada, que não cresce, né, ou de lugares dinâmicos, né? Então, essas regiões já estão categorizadas segundo a dinamicidade que elas tinham no século XIX. Okay? Urbano, né? O que é urbano no século XIX? Para não cair nessa esparrela, né, de discutir sobre o que é urbano, isso daria uma outra mesa, vale dizer que essa variável ela era pensada também no século XIX. Geralmente a gente pensa nessa variável a partir do censo de 1940, o censo de Jorge Mortara, que incorporou essa variável, né? Mas se a gente for pegar o boletim de família do censo de 1890, que é o segundo censo brasileiro, na capa dele já estava perguntando, né, se aquele domicílio, lá no finalzinho dele, né, se o domicílio é urbano ou se é rural. Essa variável ela não foi trazida para as estimativas, né? Esse censo foi muito subutilizado, né? Eu só trazendo esse boletim para dizer que essa ideia de noção de urbano e de rural, ela existia e ela era sentida, só que temos poucos levantamentos, né? Mas o que nos auxiliou para trazer essa informação para 1830 foi que José Maria da Silva Pinto, que foi um presidente de província e depois atuou várias vezes no Departamento de Estatística da província de Minas Gerais, ele levantou, não um censo, mas uma contagem no número de fogos urbanos, tá? Mais ou menos no mesmo período que foi levantado o censo. Um dos pesquisadores que estiveram nessa pesquisa desenvolveu uma metodologia de agregar essas duas informações e trazer para o censo, então, a informação se o domicílio é urbano, se é rural. Então, assim, a gente pode estudar o que é urbano e o que é rural em Minas em 1830, quando que no Brasil, no restante do Brasil, isso só é possível a partir de 1940. Tá? Bom,
Então, aí já são alguns dados, né? Temos como, por exemplo, que a população, nessa área mais densamente concentrada, né, dos antigos povoados que nasceram sob a mineração, tinha um percentual de fogos urbanos, de domicílios urbanos, na ordem de 40%, né, 39,2%. Okay? É lógico que tem áreas de fronteira em que as percentagens eram bem menores, mas enfim. Domicílios e famílias. Também fizemos várias excursões para estudar esse atributo, né? Essa variável ela está pobremente descrita e de forma muito assimétrica em todas as listas nominativas, né? Então, assim, a primeira contribuição foi realmente do Godoy, que criou um sistema de codificação de relação de parentesco, que não é uma coisa trivial. E depois eu tive um trabalho de tese que também estudou as relações com o chefe e os tipos de domicílio, né? Então, assim, hoje nós temos essa base de dados que permite um estudo de domicílio, quer pela metodologia tradicional, né, que então você pode estudar 22.598 domicílios. O livro clássico do Laslett, eu acho que ele analisa 5.000 domicílios, algo assim em torno, né, não chega a ser esse tamanho, né, de base empírica. Né? E nós temos uma outra metodologia alternativa para confrontar os dados e para fazer um estudo comparativo mesmo entre várias metodologias, né? Então, assim, o usuário ele tem à disposição não só uma metodologia, mas várias, né? E vários níveis de agregação também, né? Então, esses são os principais pontos, né, classes de variáveis que estão dispostas nessa base de dados, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre um exemplo de como fazer uma incursão nessa base de dados online, tá? Mas eu também não vou cair na esparrela de fazer demonstração online, que a internet ela pode falhar, então eu vou fazer isso aqui eu trouxe eu fui fazer um do copy-paste, né? E depois, se sobrar tempo, a gente faz uma demonstração online, que ela também está muito rápida. Ela está no servidor mais moderno, não sei, e as incursões são relativamente rápidas, né? Mas por via da segurança. Então tá. Pensei no seguinte cruzamento, né? E isso está no nosso tutorial, né? A primeira coisa que o demógrafo pensa, talvez, quando depara com uma base de dados demográfica, é fazer uma pirâmide etária, né? Então, assim, o cruzamento de idade, faixa etária, né? Cruzamento de idade por sexo, fazendo esses seguintes filtros, né? A população livre e também no termo o município de Ouro Preto. Então, eu não quero a base de dados todos, eu quero só do município de Ouro Preto e também só a população livre, né? Então, o consulente ele acessa a base de dados na forma estatística. Nós temos 3 formas, né? Depois eu vou falar das outras 2 com mais detalhes. Mas então, assim, você tem as classes de variáveis e você vai clicando nessas classes e montando os seus filtros, né? Primeiramente, nós temos necessidade de fazer 2 filtros, né? Filtrar Ouro Preto e filtrar a população livre. Então, a gente clicaria, né, variáveis pessoais, né, e clicaria para fazer o filtro a condição social, sintética, ou seja, eu quero só os livres, né, então eu fiz esse filtro. Depois eu fui lá na divisão administrativa e cliquei o município, tá? Mais à frente, vem as categorias dessas 2 variáveis, aí você tica aquela população desejada. Então, eu quero os livres e quero o município de Ouro Preto. Tá? Vale dizer que, naquela época, realmente, a gente só tinha 16 municípios. Né? Então, eram grandes territórios. Né? A próxima etapa, já finalizando, você constrói a sua tabela. Então, eu ordenei, eu quero, na linha, né, a variável 0503, que é a faixa etária quinquenal, e a seleção de coluna por sexo, ok? Só um instantinho. Na hora que você vai escolher a faixa etária quinquenal, você clica ali naquele cantinho, aparece todas as suas... A lista de variáveis. As opções. É a mesma coisa na parte de baixo. Isso. Então, você não pode fazer isso. Montada a tabela, então, você escolheu as variáveis que você quer, gera-se
esse resultado vai ser mais ou menos esse tipo de tabela, está em valores absolutos, né? Então, inicialmente, você pode achurar isso aqui, passar para o Excel, uma planilha, né, e fazer as percentagens desejadas, né? Nós estamos estudando, na versão 2, já colocar as percentagens para poupar até tempo do pesquisador, para essas coisas, né? Só que aí tem uma complexidade, mas eu acho que isso logo é suplantada, né? Bom, finalizando, falando dos desafios futuros, né? Então, assim, nós temos essa base de dados, ela já está dessa forma, constituída. Quais são os desafios? Uma delas seria incorporar listas nominativas que não foram incorporadas e que não têm ainda o padrão de qualidade necessário para esse novo formato, né? Vale dizer, como por exemplo, ficou de fora a lista de São Miguel do Piracicaba, aquela cidade do Vale do Aço, né? E um dos fogos, como por exemplo, é o fogo do João Molevade, né? Que é um fogo, eu acho que é da indústria siderúrgica, né? Era um ferreiro, né? E por que ele não está incorporado? Porque um dos problemas dessa lista nominativa é que você não tem condição, tá? A gente até considera que aqueles primeiras pessoas do fogo, né, que são brancos, né, por ser branco, eles são livres, lógico, né, é uma decorrência do estatuto, né, da escravidão, né, mas os outros a gente não sabe se são forros, se são escravos, se são coartados, né, ou seja, pessoas em processo de comprar a sua liberdade. Então, na medida em que ela não tem essas informações que para a gente básicas, né, essa lista nominativa não pode ser incorporada à base de dados. Mas o nosso trabalho futuro é tentar encontrar alguma metodologia para mais à frente incorporar mais essas listas nominativas. E também os outros desafios é fazer essa base de dados crescer para o lado, ou seja, crescer em mais variáveis, né? Vale citar como 2 exemplos, como por exemplo, a gente já tem, através dos dados dos viajantes e de outras fontes, né, as vocações econômicas de cada região e de cada sub-região, né? Essa variável ela não está incorporada na base de dados. Um dos próximos desafios, né, como agenda de pesquisa, é mais à frente tornar ter essa variável também para a gente estudar assim, qual a população que tem essa vocação econômica, né? E a outra, como por exemplo, seria o grau de acessibilidade a mercados, né? A gente já tem traçado os principais fluxos comerciais desse período, né? Então, assim, custa pouco para a gente, de posse do conhecimento das estradas, a gente ter uma classificação, populações mais isoladas, populações com fácil acesso a mercados, né, do Rio de Janeiro, etc., né? Então, esses são algumas coisas que estão na agenda para as próximas etapas, né? Eu não sei se sobrou tempo para fazer uma demonstração. Os nossos convidados falarem e depois nós abrimos. Só en passant, né? As outras 2 funções, né, que mais à frente a gente pode demonstrar. Uma seria aquela função básica de gerar a lista nominativa. Então, assim, as pessoas já não precisam mais ir no Arquivo Público Mineiro. Você tem a opção de clicar no distrito de paz, de seu interesse, e aquilo gera a lista nominativa com os dados originais. Tá? Não tem uma aí, não? Não, no banco de dados. Depois e a outra são os estudos de caso. Muitas vezes a gente faz um estudo assim, quem são as pessoas que estão por trás dessa tabela, né? Então a gente tem a opção de fazer os filtros e ver, né, de alguns interesses, como por exemplo, senhores de escravos com mais de 100 escravos aos 50 anos, com uma família complexa, branco, viúvo, né? Você vai requintando o seu filtro, aí você dá um clique lá e vai dar quantos casos tem aquilo e te passa um relatório de todos os fogos, os domicílios com essas que se enquadram, né, nesse filtro feito. É isso, obrigado. Aqui. Eu queria convidar o professor Sérgio Nadalim e o professor Renato para fazer parte da mesa. Não está aí? Eu vou passar a palavra para o professor Sérgio. Você quer que o Renato fale primeiro? Acho que o Sérgio tem... Tem? Pode começar. O Renato. Ok.
Renato Leite Marcondes é professor da Universidade de São Paulo, da USP, campus de Ribeirão Preto, e é um amigo da casa também. Bom, primeiro eu tenho que agradecer o convite de estar aqui, especialmente nessa mesa, que para mim tem um significado especial em função de, acho que, congregar esforços de pesquisa de, acho que, centenas de pessoas. Essa era uma das minhas dúvidas, de quantas pessoas trabalharam nesse projeto, e sem dúvida alguma, foi uma quantidade enorme de pessoas. A gente acompanhou, acho que, não uns 30 anos, mas acho que uns quase 20, e a gente sempre vendo a dedicação, o empenho de tentar trazer dados novos que a gente desconhecia. Quer dizer, de fato, acho que o CDEPLAR, acho que descobriu fontes que a historiografia não conhecia, que a gente não tinha, porque as fontes de São Paulo eram conhecidas e já trabalhadas desde a década de 30, da década de 40, nós trabalhamos até hoje. Agora, as de Minas Gerais realmente foi algo novo e que revelou uma realidade bastante diferente do que a gente estava normalmente acostumado a trabalhar. Então, aqui eu tenho que mais parabenizar e ficar muito contente por conta dessa possibilidade que vocês estão dando a todos de pesquisarem essa documentação. Todos mesmo, porque a gente nem sabe quem pode ter interesse nisso. A gente não tem uma ideia do alcance que esse tipo de documentação pode ter. A gente pensa, claro, os nossos colegas, os nossos alunos, mas isso transcende completamente o alcance que isso possa dar. Eu acho que é uma iniciativa pioneira, de uma envergadura impressionante, que é difícil realmente de encontrar paralelos dessa forma, né? Mas eu estou aqui, vou fazer alguns comentários, não são críticas, né, mas assim, de que, no fundo, essa pesquisa empírica de história quantitativa de serial está mudando, né, e a gente tem que acompanhar a mudança. Eu lembro um pouco, eu não trabalhei com servidores de grande porte, mas acho que muitos aqui trabalharam, e como era a pesquisa naquela época, né, do uso de computação. Mas, por outro lado, naquela época eram poucas, os recursos eram muito caros, muito poucos, mas a gente usava de uma forma muito eficiente. Então, haviam, de fato, poucos equipamentos, mas muitas pessoas, existia um trabalho de equipe, e o pesquisador de história quantitativa, ele muitas vezes tinha um digitador, ele tinha já uma equipe, um programador, ele tinha um aparato de trabalho, vamos dizer assim, mais confortável, que o economista, que todo mundo também fazia uso, né? Então, era muito precioso fazer um programa bem enxuto, a planilha de dados também ser extremamente exígua, a codificação, aqueles formulários verdes, depois os cartões perfurados. Então, tinha toda uma sequência, uma rotina, a rodar uma regressão, tem que esperar um dia para sair o resultado. Então, era uma forma muito difícil também para nós, historiadores. E mesmo para reprodução de documentos, você tinha que arranjar um fotógrafo, era caro, microfilmar, depois arranjar a leitora, o que também era uma forma muito difícil. Isso foi muito típico nos anos 70, 80, né, no início. E depois isso mudou. Mudou de que jeito? Veio a microinformática, os computadores pessoais, que até estão integrados. Nesse momento de mudança, o pesquisador assumiu funções, novas funções. Quer dizer, não tinha que só ir ao arquivo, coletar informação, entregar para outras pessoas que fariam o processamento. Ele passou a assumir essas tarefas, né? Eu acho que esse projeto já é bem calcado nessa forma de fazer pesquisa. E essa forma de fazer pesquisa colocou em cima do pesquisador todo esse trabalho de processamento, de aprender a fazer esse processamento, aprender a fazer tudo isso. É uma tarefa a mais que o pesquisador teve que incorporar. Então, ele coletava no arquivo, em papel, digitava, conferia, tabulava e produzia os resultados e analisava, né?
E na história econômica, nós não temos IBGE, não temos PNAD, não temos censos prontos. A gente tem que fazer. Né? Então, o que a Clotilde e os demais fizeram, a gente faz, é um pouco o que o IBGE faz para os pesquisadores atuais. Né? Então, colocou sobre os pesquisadores um certo ônus, eu não diria excessivo, mas um ônus que fazia a velocidade dos trabalhos, vamos dizer assim, não aparecer na forma como a gente gostaria muitas vezes. Né? Mas, de toda forma, foi uma mudança radical, importante, porque pulverizou, porque difundiu, porque barateou extremamente o custo do processamento e que muitas pessoas puderam trabalhar. Mas, vamos dizer assim, agigantou todo o conhecimento. E agora, quer dizer, o hoje como fica? Quer dizer, com barateamento quase que muito rápido do processamento, do acesso à informação agora de uma forma em sites, então tem uma infinidade de informações disponíveis, né? E o que faz com que você tenha que mudar as exigências. Por um lado, você não tem mais que, talvez, ir ao arquivo, você não precisa mais ir ao arquivo, não precisa mais ir à biblioteca quase, você tem os periódicos, você tem as teses, dissertações, você tem a biblioteca do Ministério da Fazenda, você tem uma infinidade de coisas. Então, a forma de fazer a pesquisa está mudando. E eu acho que esse site que vocês estão criando é um passo grande nesse sentido. E agora a gente tem que ver o que nós vamos fazer. No fundo, acho que os novos pesquisadores, inclusive para as pressões dos órgãos de fomento, mestrado especialmente, vão ter que lançar a mão disso. É muito difícil você fazer uma exigência hoje no mestrado de ir ao arquivo, documentação primária, fazer leitura, digitar, conferir, porque o prazo do mestrado hoje é muito exíguo. Vamos chegar ao ponto, talvez, de que o pesquisador não precisa mais do arquivo, não vê a fonte. Muitos documentos mais você não tem acesso ao manuscrito. O acesso a ele já foi, vamos dizer assim, eliminado ao pesquisador. Tá? Talvez esse seja o futuro, mas, por outro lado, as bases estão assim na sua casa. Você pode sentar e olhar e talvez fique mais próximo da situação dos nossos colegas economistas e demógrafos que trabalham com essa documentação já mais pronta do que nós. Né? Então, eu vejo, vamos dizer assim, esse processo como uma oportunidade da gente tornar o trabalho mais, vamos dizer assim, acessível às pessoas, no fundo, isso de fazer. Porque muitas vezes ficava uma barreira e quando você chegava para analisar o resultado, você já estava um pouco, vamos dizer assim, cansado de tanta coisa que você teve para ter aquele banco de dados pronto. E por isso o certo subuso, uma coisa que acaba acontecendo a se fazer. Então, hoje nós temos muitas fontes já disponibilizadas, temos bancos de dados, que é o caso aqui, que o CIDEPLAR está oferecendo, prontos para o pesquisador. O pesquisador agora pode sentar tranquilamente, olhar aquela base de dados e pensar novas coisas que nós não pensamos. Quer dizer, porque tem muita possibilidade de pesquisa em cima disso. Então, eu já fico assim, curioso de saber o que pode sair disso tudo. Então, eu fiz esse grande preâmbulo, mas porque foi uma coisa que me chamou a atenção em função do convite que a Clotilde me fez, do que a gente está sendo colocado à frente dos pesquisadores. Voltando, então, mais concretamente à discussão, né? A fonte... Eu vou me basear um pouco no texto também, porque eu tinha umas considerações muito pontuais no texto, e depois vou entrar no banco de dados e aí algumas coisas sobre o site propriamente dito. Com relação à fonte, é um pouco que eu já falei, a situação de São Paulo é um pouco diferente da situação mineira, porque para nós as listas são mais antigas, mais seriadas,
E no momento em que estão surgindo para vocês, para nós estão sendo desorganizadas. E talvez a legislação deveria ser comum, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. A forma de fazer as listas em São Paulo passa por mudanças na década de 20. Né? Esse sistema de quarteirões que vocês têm aparece para nós na década de 30 também, mas já com uma abrangência muito mais limitada, muito mais pontual, que é a de 36, a de 32 esparsa, e depois tem uma muito limitada para a década de 50. Então, os efeitos foram diversos. Talvez a mesma legislação tenha efeitos bastante diversos. Aquela sistemática antiga, que já vinha do século XVIII, que tinha uma regulamentação própria do século XVIII, de agregar informações econômicas, etc., para nós foi um pouco desagregando no final da década de 20 e na década de 30 mas mudou totalmente o tipo de organização. As companhias de ordenanças dos corpos de milícias vão desaparecendo, entra o sistema de quarteirões, que era uma outra forma daí mais parecida com as de Minas. Então, enquanto as listas de Minas estão se tornando cada vez mais importantes, para nós está refluindo esse processo. Né? Um pequeno comentário no texto a respeito de listas mineiras antes de 1830, a de Ouro Preto é de 1804 e não 1809, uma coisinha que ficou, passou, isso não vou esquecer de falar. Então, é interessante esse processo meio que, talvez a mesma legislação produzindo resultados distintos. Sobre o banco de dados, eu não tenho o que falar, né? Quer dizer, é um documento preciosíssimo e no volume das informações que tem. Eu gostei da estrutura que vocês fizeram, acho que a estrutura é boa, porque você consegue separar o que são as variáveis originais, o que é o documento mesmo, do que vocês fizeram, o que vocês elaboraram, o que vocês... vamos dizer assim, o conhecimento acumulado aí nesses anos de trabalho que vocês tiveram. Tá? Então, mas eu achei interessante que vocês mantiveram a separação, para não ficar muito misturado. Muitas vezes a gente, como o banco de dados a gente constrói para a gente usar, a gente não faz essa separação muito clara, e muitas vezes isso não é feito. Tá? Eu tenho algumas dúvidas com relação aos recortes, mas eu vou adiantar. E aí a grande sugestão que eu tenho é que não devemos tentar fazer um programa para resolver todos os problemas do pesquisador. Eu acho que ele tem que atender uma demanda mais geral. Mas não adianta querer ser um programa de processamento de dados muito avançado, com estatísticas muito avançadas. Eu acho que isso é para uma demanda específica de um pesquisador, que aí talvez ele queira mesmo o banco de dados original. Ele vai querer o pacote mais original, e aí ele vai em casa manipulá-lo, fazer do jeito que ele acha conveniente, e vai ter essa possibilidade, com provavelmente um download, alguma coisa nesse sentido. Porque quando a gente começa a querer fazer algumas coisas, esbarra umas limitações. E eu acho que não é o objetivo, na minha forma de ver, né? De fazer o processamento para o pesquisador ali. Tem que fazer o processamento para uma demanda de uma pessoa como um genealogista, ou aluno do ensino médio, alguém que não tem esse... instrumental. Não está dominando esse instrumental. Porque os públicos, como eu volto no início, são muito diversos. Eu acho que a demanda é um genealogista que quer saber aquela pessoa, como que é... Então, ele quer fazer uma pesquisa por pessoa, e vocês permitem isso. Eu acho interessante isso, que o software permite 3 formas de consulta: a estatística, a antroponímica e os originais. Né? Então, acho que vocês já conceberam dessa forma, que eu acho interessante, porque as demandas são muito diversas, mas vai ter aquela pessoa, que isso não tem jeito, que quer manipular, que quer fazer dos seus recortes da sua forma. E é facilmente do jeito que está. Então, da mesma forma que eu acho que não precisa avançar em termos de ser um grande software, eu também acho que não deve avançar muito nas variáveis colunas. Eu preferiria que avançasse mais em outras fontes, em tornar um site mais, talvez um site
não só de Minas, mas também do brasileiro, no sentido de incorporar outras fontes. Eu acho que a gente não tem muitos sites desse tipo. Então, se o CDPAR já tem um desses sites, você poderia atrair pesquisadores que queiram disponibilizar seus dados nesse formato. Então, é a forma de melhor uso dos recursos, né? Que eu imagino que seja. Em face dessas considerações, que eu acho que são essas as pertinentes, que eu tenho mesmo a fazer, eu vou fazer algumas coisas muito pontuais, que é coisas que um pesquisador tradicional, assim, de demografia histórica, poderia fazer. Quer dizer, os cálculos, por exemplo, de fecundidade, vamos dizer assim, mais bruta, né, de razão criança-mulher, eu não consegui fazer. Quer dizer, então, mesmo as coisas que não são tão sofisticadas, a gente esbarra nessa restrição. E eu não acho que vocês têm que resolver esse problema. Esse problema é do pesquisador e ele tem que resolver. Tá? Só tive uma dúvida também com posse de escravos, estrutura da posse, eu não entendi muito bem o que é a diferença entre cada um. Uma acho que é faixa e a outra é o número dos escravos, né? Então acho que precisa explicar um pouco melhor, especialmente as variáveis que vocês criaram. E aí a outra sugestão, colocar esse texto, né, que vocês no site, colocar talvez até exemplos de trabalhos que foram desenvolvidos em cima dessa documentação, porque para a pessoa também ter ideia do que é possível de fazer, ou pelo menos um caminho de algumas coisas que podem ser trabalhadas com essa documentação, né? Mesma coisa do comércio fixo, que eu também tive dificuldade de entender. Então, uma explicação dessas variáveis, especialmente as que vocês criaram, eu acho importante. O rural e urbano, que o Mário já adiantou, quer dizer, é difícil, né? É uma coisa complicada. Quer dizer, eu lembro que nas matrículas dos escravos aparece essa separação se era rural ou urbano, na década de 70 do século XIX. Antes eu não me lembro de nada rural ou urbano que fosse da época do momento, né? Mas isso para a década de 70, bem mais próximo do final. Então toda reconstrução ela tem dificuldades, não que eu acho que não deva ser feita, mas a gente tem que precisar melhor e deixar claro esse tipo de coisa, né? Então a minha sugestão é não avançar tanto, se preocupar tanto com a questão do processamento da informação desse banco de dados, melhorar a exportação dos dados. Eu acho que é fundamental para a pessoa ter acesso a isso. Você pode fazer um acesso condicionado a uma ficha, um cadastro, uma autorização, mas e aí vocês também têm uma ideia de quem vai consultar, né? Isso eu acho importante, né? Quem serão essas pessoas que vão consultar, né? E eu incorporaria Piracicaba, eu não deixaria Piracicaba de fora, né? Mesmo não tendo informação de ser livre e escravo. Eu acho que é importante ter o maior conjunto possível. Eu acho que é um esforço válido, pelo visto você já tem a coisa muito próxima, a incorporação faz só deixar aquela coluna sem informação. Não sei, entendi. Eu acho que não é. O que você não deixaria de fora? É o exemplo que eles ilustraram. Vamos levar. Piracicaba que foi colocado aí, porque não tem a condição social. Eu acho que pode ter outras informações que, para o pesquisador, para o consulente, é importante, né? No fundo, o que eu falei no início, eu acho mais é parabenizar, porque é um esforço enorme de muito tempo e que agora vai estar à disposição de muita gente. Então, esses textos de apoio, eu acho que está faltando. E, no fundo, eu fico perguntando quais são os próximos bases de dados que vocês vão disponibilizar. Tá? Muito obrigado pela atenção e parabéns, Maria. Professor Sérgio Nadalim, da Universidade do Paraná, Federal do Paraná, está com a palavra. Eu queria também agradecer a honra que vocês me deram, né, de participar dessa mesa. Não sei se o investimento vai valer a pena, porque eu vim ontem, fico hoje e amanhã cedo vou novamente, vou para casa, cheio de compromissos. Mas, enfim,
Ainda bem que o Renato falou uma porção de coisas que eu deveria falar, então, como eu sou o último, e eu fiz a questão de ser o último, eu vou lembrar um pouco algumas coisas. Tá? O demógrafo, eu diria o psicólogo e o terapeuta, conhece bem o fenômeno. A certa altura do ciclo vital, olha-se mais para o passado, pois o futuro é sombrio. Pelo menos para homens de pouca fé como eu. De certa forma, eu também olhava para o passado, ao começar a limpeza das gavetas e dos meus armários no gabinete que me foi colocado à disposição no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. E aí, foi dessa maneira que eu encontrei um texto mimeografado. Alguém conhece esse termo ainda? Veiculado durante o meu mestrado, que eu fiz em 1972 e 73. Esse texto intitula-se Computador e História. E seus autores são, ou foram, eu confesso que eu devia ter me detido e digitado no Google o nome deles para ver se eles ainda existem, enfim. Mas esses autores, chamados Jerome Clupp e Howard Allen, foram os autores desse texto que foram traduzidos, eu tenho a impressão que foi traduzido pela Cecília Westphalen. Eu não tenho mais referências a respeito desse texto. E também acredito que se trata de um fragmento de trabalho ou de um artigo que foi preparado para o curso pela professora Cecília Westphalen. E é um texto muito coerente com o signo que ilustrava, naquela época, o pano de fundo do folder que fazia a publicidade do nosso programa. Era um programa de mestrado em História do Brasil com uma ênfase em História Econômica e História Demográfica. E o pano de fundo eram cartões perfurados. Né? Era o suprassumo da tecnologia da época. Cartões perfurados que deveriam servir para alimentar os computadores, então. Na nossa universidade havia um só, de grande porte, que ocupava uma sala toda e que exigia uma programação complicada. Rememorando, então, esse passado, eu tomo a liberdade de ler alguns trechos desse texto. Eu passo a citar: durante os últimos anos, dizem os autores, esse texto deve ser do final da década de 1960, talvez início da década de 70. Ou seja, é um texto que tem algo como 40 anos, o que passou rápido. Então, dizia eles, durante os últimos anos, um crescente número de estudantes de atividades humanas vieram a reconhecer o imenso valor do computador como um auxiliar à pesquisa. Nas ciências sociais, o computador tornou-se já um instrumento básico e os historiadores, de um modo mais lento, começaram a apreciar as ricas potencialidades do equipamento de processamento eletrônico de dados. Pulo um trecho e vou adiante. O desenvolvimento de arquivos de dados automatizados de ciência social fornece uma das demonstrações mais notáveis e instrutivas, até a data atual, da importância potencial da tecnologia do computador em atividades humanas. Nos anos recentes, um número de novas organizações de arquivos surgiu nos Estados Unidos e alhures em resposta à perene necessidade do Scholar de materiais afiançáveis de pesquisas. De fato, pode-se falar do surgimento de uma rede de intercomunicação de arquivos em vários países, e esses diferem dos arquivos mais tradicionais em termos tanto de tecnologia como de função. Envolvem a aplicação do computador à organização, acumulação e restauração de dados básicos, científicos, sociais e históricos. Acho que vocês se colocam um pouquinho nesse texto. O pesquisador
não tem necessidade de visitar esses arquivos para procurar e usar os materiais pelos quais ele está interessado, como no caso dos repositórios mais tradicionais. Pelo contrário, pela sua requisição, e a um custo mínimo, eu acho que não é tão mínimo assim, mas, enfim, a um custo mínimo, os materiais podem ser rápida e economicamente restaurados e enviados a ele de uma forma prontamente conveniente, com completa informação subsidiária, incluindo anotações e fontes de referências e de uma forma adequada para processamento para computador. No entanto, esses novos arquivos não são ou não estão limitados em sua função meramente a dados de acumulação e transmissão. Na maioria dos casos, eles têm a capacidade de combinação de conjuntos de dados, preparação de tabulações espaciais, ou melhor, especiais, execução de análises complexas, realizando alguma das exigências normalmente executadas pelo próprio pesquisador individual. Eles podem fornecer também ao pesquisador um mais rápido acesso a uma maior série de facilidades e de pessoal do que presentemente é avaliável, mesmo nas maiores universidades. E adiante um pouco, os autores vaticinam o seguinte: é óbvio que a tecnologia do computador e o desenvolvimento de arquivos de dados automatizados de larga escala abrem o caminho para o uso adicional de métodos e materiais quantitativos em dados históricos. Em anos recentes, o número de trabalhos históricos empregando esses métodos e materiais tem crescido marcadamente, e esta tendência será fortalecida pelo desenvolvimento e maior difusão das facilidades do computador e pelo contínuo processamento de materiais de fonte por arquivos de dados. Utilização de materiais quantitativos pelos historiadores não é um desenvolvimento nem novo nem revolucionário. Nós estávamos nessa época no auge da história quantitativa, né? Me perdi. Os historiadores sempre estiveram interessados em dados estatísticos relevantes. O critério profissional requer consideração de todas as evidências ditadas como tal. Ainda que dados quantitativos de vários tipos tenham sido longamente acessíveis em considerável abundância, no passado o material desse tipo poderia ser somente aproveitado com grande dificuldade. Os historiadores não somente encaram a tarefa de coleção, porém também as tarefas laboriosas mais frequentes de organização e tabulação. Mesmo a mais rudimentar análise estatística requer um investimento virtualmente proibitivo de tempo e energia. Agora, no entanto, através do uso de computadores, análises estatísticas complexas podem ser executadas literalmente numa questão de minutos. E o desenvolvimento de arquivos de dados promete aliviar os problemas de coletar e preparar materiais para processamento mecânico. Assim, esses melhoramentos irão, de fato, permitir aos historiadores prosseguir com interesses que estiveram há muito presentes, porém efetivamente frustrados. É interessante quando a gente lê isso, né? Quer dizer, há uma tentativa de projeção, né? de prospecção em relação às virtualidades do computador, mas quando a gente olha e vê o trabalho de vocês, as coisas não são assim tão simples, não é? Imaginando que ele não imaginava, esses autores não imaginavam de modo nenhum que as coisas seriam tão complicadas, mesmo com todo o desenvolvimento da informática, não é? Enfim, eu acho que cada um que me ouviu lendo esse texto deve ter feito as suas próprias considerações. Enfim, esses autores não tinham condições, na época, de profetizar o surgimento da internet e de todas as suas virtualidades. No que é mais básico,
e não minimizando o trabalho de vocês, os esforços que estão sendo realizados pelos responsáveis pelo sítio, que hoje se inaugura neste evento, se enquadram, de maneira geral, nas predições dos autores. Pelo que sei, o CEDEPLAR sai na frente dessa bela corrida, pela inserção de dados a serem disponibilizados aos historiadores e demógrafos na web. Espero que o trabalho dos autores não pare por aqui, não é? Eu espero mesmo. O Renato já mencionou algumas, fez uma pequena comparação entre as listas e os censos paulistas, no qual nós, no Paraná, nos integramos, e os censos provinciais que são trabalhados em Minas. O Carlos, se a gente imaginar o que está sendo feito hoje, não é? Quer dizer, há 30 anos atrás, não é, Clotilde? Eu imagino que você não pensava, quando começou esse empreendimento, que ele levaria. Quer dizer, ele não levou 30 anos, na realidade, na medida em que ele foi ele foi soltando resultados, né? Sempre havia resultados a respeito. E isso me deixa um pouco desanimado em relação ao NACAOB. Porque o NACAOB é um software que nós colocamos a ponto de fazer o levantamento dos registros paroquiais. A ideia nossa é salvar, pelo menos, os registros paroquiais que estão se perdendo. Salvar como? Bom, os Mormons já salvaram essa documentação, e essa documentação está lá, a prova de bomba atômica, nas montanhas do Lago Salgado, né? Em Utah. Mas nós queremos, mas os Mormons não disponibilizam essa documentação. Eles exigem, principalmente a documentação original da Igreja Católica, né? Eles exigem que os responsáveis pelos arquivos assinem uma permissão para que a gente possa disponibilizar para o grande público essa documentação. Isso é um negócio complicado, porque só falar em Mormons assusta completamente a Igreja Católica, não é? As autoridades da Igreja. Quer dizer, vários pronunciamentos saíram da Santa Sé a respeito, e eu pedi ao arcebispo de Curitiba para que me fosse cedido esse material, quer dizer, era simplesmente assinar, porque a documentação já está toda ela disponível aos Mormons, quer dizer, que tem condições de converter todos os católicos do passado em Mormons, não é? E quando nós queremos converter isso numa utilidade científica, a gente não pode, é complicado. Enfim, a gente está fazendo isso e começamos com o Belém do Pará, fazendo a indexação dos dados nesse software, e começamos lá em Porto Alegre. Não sei se a gente vai conseguir terminar isso num prazo relativamente curto. A ideia era fazer em toda parte a mesma coisa. Enfim, vocês sabem o trabalho que dá normatizar toda a documentação. Enfim, Carlos Bacelar me informa também que o Arquivo de São Paulo está fazendo um trabalho inicial, não é? Nesse sentido. Ele me mandou uma mensagem por e-mail e eu destaco o que ele escreve. A proposta do Arquivo de São Paulo é de fazer a difusão de um repertório bastante variado de fontes documentais. A digitalização não é uma proposta para conservar os documentos, mas sim para permitir a sua mais ampla e democrática divulgação. No caso das listas nominativas, estamos nos preparando para colocar progressivamente a coleção completa no ar. Estimamos que isso se dará, ou melhor, isso dará algo como 250 mil páginas, eu vejo 250 mil imagens, que serão consultados pela internet, e mesmo, diz ele, em celulares. Bom,
No total de todas as tipologias documentais, nossa expectativa é de colocar no site, até dezembro, cerca de 1.500.000 documentos, algo absolutamente inédito no Brasil. Evidentemente, esse é um tipo de trabalho que o Arquivo Público Mineiro poderá também realizar um dia, não é? Entretanto, não é comparável com a maravilha que eu vejo hoje aqui nesse site que vocês estão terminando de produzir e que abriga as listas nominativas mineiras da década de 30. No artigo que eu mencionei antes, Allen e Club alertavam que qualquer que sejam as consequências a longo termo do emprego da tecnologia do computador, os historiadores devem familiarizar-se com uma variedade de habilidades e técnicas especiais, se forem explorar as oportunidades que o computador apresenta. Para empregar o computador, mesmo com efetividade moderada, eles necessitam adquirir a compreensão da lógica da máquina, seus limites e potencialidades, as exigências por ela impostas e, pelo menos, um conhecimento rudimentar de programação de computador. Felizmente, o desenvolvimento de computadores pessoais dispensam os historiadores de tanto. Eu, pessoalmente, e todavia, deixei o bonde passar e só uso o dito como máquina de escrever muito sofisticada. Entrei no site, tentei navegar, interpretar o tutorial, passeei um pouco, sim, mas eu não tive realmente desenvoltura para tanto, apesar de antever as suas possibilidades, o que foi bastante enfatizado nessa mesa. Eu fiz aquilo que sei melhor, coloquei-me ao lado de um estudante e fizemos juntos a lição de casa. É com base nessa experiência conjunta que achamos um sistema bacana, como ele diz, tendo em vista essas virtualidades. Entretanto, nos pareceu, ou melhor, pareceu a ele, que os critérios de filtragem dos dados são um pouco confusos, ao passo que, em muitos casos, a metodologia utilizada para a seleção ou exclusão dos dados não é muito amigável. Descontem um pouquinho a crítica dele. Tá? Mas é verdade. Porque, na realidade, eles fazem isso entre uma coisa e outra, não é? Ele teve muito boa vontade comigo, mas acho que se ele desse mais uma passeadinha no site, ele não seria tão duro, não é? Mas, enfim, ele me mostrou, por exemplo, que existe na aba Amostras o filtro, tá? Não, então... Mas existe, ele diz que existe. O filtro Melhores Listas para Estudo Ocupacional. Tá? Entretanto, não fica evidente o critério utilizado para essa seleção, ainda que, nesse caso, exista a indicação de uma referência, que falta em outros critérios. Isso dificulta quando quisermos manipular os dados e, principalmente, justificar as escolhas do processo de pesquisa. Em casa, o estudante teve bastante dificuldade em gerar os relatórios. Disse-me ele que o sistema retorna várias vezes algum tipo de erro. Ele pergunta se esses erros seriam bugs, característicos de um sistema ainda em desenvolvimento, ou se é simplesmente um erro de operação. Se for assim, o que é muito provável, o caso sugere que a operação do usuário é, mais uma vez, um tanto morosa e incerta, e o manual não ajuda muito. Finalmente, o meu aluno avalia que, para um uso mais avançado, seria necessário algum tipo de treinamento no sistema. E eu creio que não é essa a intenção de vocês, né? A intenção de vocês é facilitar a vida dos autores. Finalmente, o Leonardo, meu aluno, fez uma apreciação geral. Bacana, sim, mas restam alguns problemas comuns a bancos de dados com registros históricos. Eu peço desculpas, mas eu fiz um pouquinho como a Eni Samara faz, sabe? Quer dizer, pegar os alunos, agora que eu me dei conta disso, tamanho é o texto que ele me mandou. Por exemplo, a necessidade de normalização e o que ele chama de desabreviação dos nomes.
e dados em geral, o que gera um problema nas tentativas de cruzamentos nominativos. Eu não sei se vocês fizeram isso, né? Quer dizer, quando nós nos preocupamos em transcrever as listas paranaenses, a gente procura, na observação, traduzir os nomes antigos por nomes no vernáculo, não é? Os nomes atualizados, não é? Para facilitar um pouco essa procura, não é? E o cruzamento. Enfim, aí eu não sei como é que ficou. Entendo o que ele quer dizer, portanto, né? Então, essas considerações eu faço a pedido da Clotilde, que gostaria de ter um feedback preliminar das virtualidades do site. Eu não tive, e eu peço desculpas por isso, pessoalmente, condições de fazê-lo. Daí o recurso a um micreiro no curso de História, né? Eu acho que, para terminar, né, só algumas questões que me ficaram ainda. Eu acho que o Renato tem razão quando ele alerta sobre essa preocupação de vocês em tentar fechar todas as possibilidades. Vocês colocam 114 variáveis e dizem que elas poderiam ser mais, né? Evidentemente, a curiosidade do historiador, isso que é mais interessante na história, né, sempre levará à produção e a novas perguntas, a novas questões. Então, acho que o importante vocês já fizeram, né? O negócio agora é fechar e incluir outros documentos, em vez de ampliar para o lado, ampliar para cima e para baixo. Tá? De novo, meu agradecimento por essa possibilidade. Eu gosto muito de estar aqui. Estive no primeiro seminário, estive no seminário que honrou o Ora Pro Nobis, e agora esse site, né? Obrigado novamente. Obrigado, Sérgio. Eu vou só aproveitar, usar da prerrogativa de presidente da mesa, dar duas respostas que eu acho que são importantes. Eu acho que ficou bem enfatizado que esse é um site em construção. E isso significa que a bibliografia que foi usada para gerar, que explica a geração daquelas variáveis, não está convenientemente ou adequadamente citada no texto. Citada lá onde deveria estar, nem está disponível, porque o ideal seria que ela fizesse um link com uma tese que já está no site do CDPLAR, etc. A segunda, então, isso faz falta para entender por que nós, que os critérios de regionalização, por exemplo, embora tenha lá a bibliografia, o texto podia estar acessível já direto, para facilitar a pessoa que quer tratar espacialmente os dados, saber quais foram os critérios que foram usados para regionalizar. Agora, isso faz parte do aperfeiçoamento do site, que é um site em construção. Agora, nós eu acho que tem um mal-entendido, a gente não quer fazer todos os cruzamentos que são possíveis. O nosso objetivo é disponibilizar aquilo que nós já fizemos, entendeu? Por que eu vou deixar as variáveis domiciliares que a gente cria, o número de classificação dos domicílios pelo número de escravos, com escravos, sem escravos, isso tudo é muito trabalhoso, e muita gente facilita a vida de muito pesquisador na área de história ter isso disponível, e nós já fizemos. Então, está lá disponível aquilo que nós já fizemos, mas não quer dizer que a gente vai... primeiro, e o banco de dados vai estar disponível para quem quiser fazer classes diferentes, vai classificar diferentes. O banco de dados original, você pode dar o download nele no total ou em parte, vai ter a instrução. Hoje você não consegue fazer isso porque ainda não está pronto, mas é o objetivo, que a pessoa que quer usar os seus próprios recursos ou fazer tudo diferente do que nós fizemos,
Não tem nenhum problema. Agora, nós queremos disponibilizar aquilo que a gente já fez e que a gente acha bom, claro, né? Porque eu trabalhei e os meus meninos trabalharam também e que fizeram bons trabalhos, foram muito apreciados. É isso que a gente está querendo. Então, crescer para o lado, eu acho que o Mário estava querendo dizer, é que a gente vai disponibilizar sempre os resultados das nossas pesquisas. Nesse sentido, com essa base de dados. Agora, na sequência, tem 1872, que já tem um projeto submetido à FAPEMIG. Se a gente ganhar, vai ser o próximo seminário de Diamantina, se Deus quiser, vai estar o 72 também online. E depois tem 36, tem muito material que pode ser... Começo do século não tem? Hein? Começo do século? Não tem, ainda não. Mas precisa ser levantado. Eu estou falando o que está levantado e pronto. É muito mais do que esse. Esse é a menina dos olhos, então a gente... Sim. Desculpa, a gente sempre quer mais. Tá bom, olha, eu vou... A intenção... Você quer falar alguma coisa, Mário? Não falando já está da hora, né? Então, eu agradeço muito a presença de todos que pacientemente ficaram aqui até o fim, porque eu reconheço que a jornada diamantinense é pesada, principalmente quando eu olhei aqui no relógio e vi que já são 8h30. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o fim e tenho a certeza que terminar agora sem abrir a palavra para o público não é problema, porque a gente vai estar por aí, o site vai estar lá e a gente vai ter muito prazer de estar lá discutindo e ouvindo todas as dificuldades e todas as... Eu não tive oportunidade antes de falar, mas eu acho que, por exemplo, todas as perguntas que podem ser feitas, se você for lá sentar e tentar fazer alguma coisa e tiver uma dificuldade, para nós é ótimo. Eu quero o feedback nesse sentido mesmo. Tá bom. E com a senha que o Mário disponibilizou, essa senha pode acessar em qualquer lugar, qualquer computador, do hotel, onde quiser. Tá bom? É só usar mrodarte@cdplar.fmg.br M123. E aí você entra no site, que é. Obrigada e...